bem-vindos à aula de Introdução ao Web do curso de Sistemas Web da Licenciatura em Computação. Eu sou o professor Mário Meirelles, do Departamento de Informática da UFMA, e esse curso é em colaboração com a professora Alana Oliveira, do curso de Engenharia da Computação também da UFMA. Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre a web, fazer um histórico da internet e da web, discutir sobre a arquitetura cliente-servidor, que é o paradigma sobre o qual se baseiam as aplicações da internet, falar sobre o protocolo HTTP, que é utilizado para comunicação entre navegadores e servidores web, e dar uma introduçãozinha ao desenvolvimento web, falar de tecnologias front-end e tecnologias back-end, que serão exploradas em outros módulos da disciplina. Bem, vamos começar pelo histórico da internet e da web, ver como que surgiu essa plataforma que hoje é tão comum, tão presente em nossas vidas, saber como que ela caminhou para chegar até aqui. A internet surgiu lá atrás, surgiu lá em 1969, e a proposta dela ela foi motivada por razões militares. Nessa época, o mundo vivia a Guerra Fria, que era aquele período em que Estados Unidos e a então União Soviética viviam numa constante tensão, né? Cada um tinha um arsenal nuclear muito grande e ficavam constantemente se ameaçando de jogar mísseis, né? E acabar com o mundo, né? E então os Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos fez uma proposta, né? Fez um convite para instituições de pesquisa americanas, né? Para que eles criassem uma rede que fosse capaz de resistir a uma guerra nuclear, entre outras coisas. Ou seja, essa rede teria que ser formada por múltiplos nós, espalhados por todo o território americano, né, no caso, e se houvesse algum ataque nuclear, alguma coisa que tirasse uma parte da rede de funcionamento, ela conseguiria funcionar devido à sua redundância de comunicação e de nós. Então essa era a proposta do Departamento de Defesa, e foi assim que surgiu a ideia da internet, cuja sigla, né, é uma sigla, quer dizer Internetwork, ou seja, é uma interrede, uma rede formada por diversas redes. Inicialmente a internet surgiu muito restrita, né, e na década de 80 ela já estava presente nas universidades americanas e também de algumas da Europa. Então eu tinha vários computadores interligados, o que para a época era bastante revolucionário, pois as redes locais estavam só começando, né? E eu conseguia realizar alguns trabalhos simples sobre a infraestrutura da internet. Eu conseguia enviar e-mails, eu conseguia transferir arquivos, fazer cópia remota entre computadores, conseguia me logar remotamente num computador e utilizar ele através de um terminal. Então, isso eram coisas que para a época eram bastante revolucionárias. Mas eu não tinha a web ainda, eu não tinha esse sistema de documentos, né, espalhado pelo mundo inteiro. Somente no final da década de 90, em 1989, surgiu a ideia da web. O pai da web é um físico chamado Tim Berners-Lee, que é uma das figuras assim, mais conhecidas e mais brilhantes da computação, embora seja físico. Ele criou um sistema de documentos interligados, através dos tais hyperlinks, para um laboratório de pesquisa chamado CERN, que fica na Europa, né? Ele fica na Suíça e ele tem um anel de partículas, né, ali no centro da Europa, que eles utilizam para fazer pesquisas, né, científicas sobre, entre outras coisas, o início do mundo. Eles tentam simular o Big Bang inicial, que teoricamente deu origem a tudo isso que existe hoje. Então, esse CERN é bem conhecido, você já deve ter ouvido falar. E o que ele queria fazer nessa época, né, no início, pode-se dizer, final dos anos 80, início dos anos 90? Criar uma solução que os cientistas pudessem rapidamente publicar um artigo interno, publicar um texto com imagens e interrelacionar, né, fazer ligações entre esses documentos. Na verdade, a ideia da web, ela quer representar a maneira que nós pensamos, né? Os teóricos, psicólogos, sociólogos, eles dizem que a gente não pensa de maneira linear, a gente pensa de maneira interligada, né? Quando eu vejo uma pessoa, eu posso não me lembrar se eu vejo ela fora do contexto em que eu a conheço. Mas se eu vejo ela num contexto similar, eu digo, eu conheço essa pessoa da universidade, que foi meu aluno, e aí eu lembro dos colegas dele, lembro da aula que eu dei para a turma. Ou seja, a informação na nossa mente, ela está interligada, e uma coisa vai puxando a outra. Essa é a ideia da web, né? Quando a gente vai na web pesquisar algo, inicialmente você vai para um interesse específico. Eu estou interessado sobre ecossistemas da Amazônia, e daí você já vai pesquisar sobre animais, vai pesquisar sobre tribos indígenas, de repente vai ver uma notícia sobre
a cidade de Manaus e assim por diante. Então a coisa na web está toda interligada e uma coisa leva a outra. Essa é a proposta inicial desse sistema de documentos hipermídia mundial. Bem, o Berners-Lee ele definiu dois padrões, né, que a gente utiliza até hoje, que já evoluíram evidentemente, que é a linguagem HTML para codificação das páginas, né, uma linguagem baseada em tags, uma linguagem de marcação, e o protocolo HTTP, utilizado para comunicação entre browsers, né, entre navegadores e servidores web. E já em 1993, feito pelo NCSA, que é um centro de pesquisas nos Estados Unidos, surgiu o primeiro browser, o primeiro navegador web chamado Mosaic. Né? Ele é o precursor de todos esses que a gente tem atualmente, né? do Chrome, do Safari, do Internet Explorer, etc. Porque na época os computadores, a ideia da interface gráfica ainda estava começando, né? A interface gráfica é coisa do final da década de 80. E a web surgiu como algo revolucionário, que trazia essa interligação de informações mundiais, mas ela surgiu também com uma inovação muito grande que chamava muita atenção, que era a ideia de você navegar num ambiente gráfico, que isso era completamente inédito para ele. A primeira vez que eu usei a web foi, acho que em 1995, 96, eu fazia meu mestrado na USP, e eu usei utilizando um navegador chamado Netscape Navigator, que era, o Netscape foi muito famoso, ele era o sucessor direto do Mosaic. E mais tarde, o Mosaic deu origem a outras coisas, como o Mozilla, o Firefox, aí vai surgir o Internet Explorer, o Chrome e vários outros. Na década de 90, então, por volta da segunda metade da década de 90, por volta de 1995, a web e a internet chegam ao grande público. Pois até então isso era coisa de universidade. Se você não estava no laboratório de pesquisa de uma grande universidade, você não tinha acesso à internet e à web, né? Nem se sabia o que era TCP/IP, por exemplo. Né? Você tinha uma ou outra empresa no mercado que já estava usando isso. Então, nessa época, final dos anos 90, surgiram os provedores de internet, que você pagava uma mensalidade e você se conectava a eles usando um modem, né? Quem é mais antigo lembra disso, você discava, né? Tinha um barulhinho lá, para você conseguir se conectar ao provedor, enfim, você abria aquele browser e tinha um mundo todo para descobrir, naquela janela, né? que se abria ali no seu computador, aquela janela para o mundo que era o browser. Quem viveu essa época sabe como era uma coisa muito empolgante e tudo muito novo, né? E isso surgiu com força, né? Para todo mundo no final da década de 90, para a maioria das pessoas, pelo menos. Na década dos anos 2000, nesse século, nós tivemos um outro grande salto, que foi a popularização da banda larga. Pois até então, o acesso à internet e à web era através de linha de escada. Então você podia fazer muito pouco, porque a velocidade, o máximo que você ia ter era 56 kbps por segundo ou 128 kbps por segundo. Às vezes chegava-se a 256 com linhas ISDN, mas era uma coisa muito rara e muito cara, né? Então, a web na época basicamente era texto e imagens, quando muito um GIF animado. Mas nos anos 2000 começou a surgir a banda larga, 1 megabit por segundo, 2 megabits, 8, 10, 25, 35, 100 megabits por segundo hoje, 200 megabits por segundo hoje você já consegue ter aqui em São Luís. Então, o perfil de aplicações da web ele mudou radicalmente, né? A web hoje é uma plataforma multimídia, né? Você assiste vídeos, YouTube, Netflix, ouve música, joga, conduz negócios, né? Praticamente hoje você vai ao banco, né? Boa parte das pessoas pela web, né? Você vai no navegador e faz todas as suas operações bancárias. Então, a web hoje é uma plataforma onipresente, né? Ela é a porta ainda para muitas pessoas de acesso a serviços e entretenimento de uma maneira geral. Mas você pode dizer, não, mas eu não uso mais o navegador, eu nem tenho computador, eu uso meu celular, eu uso meu tablet, certo? Mas dentro do celular você tem um navegador, mas aqueles aplicativos que você tem lá, do Gmail, do YouTube, do banco, por trás, eles funcionam, na maioria das vezes, sobre uma infraestrutura que é baseada na web. Eles vão utilizar, por exemplo, o protocolo HTTP e uma tecnologia conhecida como Web Service, certo? Então, eles têm uma casca, que é um aplicativo, né, mas por trás, muitas vezes, eles estão acessando a web. E, às vezes, aquele aplicativo também é construído com frameworks, que são frameworks de desenvolvimento web, que vocês vão estudar ao longo dessa disciplina.
Destacando aqui em 2004 surgiu o Firefox, que é o navegador aí do mundo do software livre, o navegador do mundo Linux, e que também existe para plataformas Windows e Mac. E em 2008 surgiu o famoso Chrome. Né? Para algumas pessoas parece que o Chrome sempre esteve aí. Não, Chrome acabou de chegar nessa conversa. Né? Chrome tem aí 12 anos e nós estamos numa conversa de web de mais de 30 anos, de quase 30 anos, ela surgiu na década de 90. Mas o Chrome, sim, ele foi um navegador muito revolucionário, porque ele surgiu com um navegador muito leve, rápido para a época, muito extensível, para multiplataforma, e o Google foi bastante inteligente em criar um conjunto de aplicações, né? O Google Docs, o YouTube, que depois o Google comprou, e várias outras soluções que funcionam dentro do browser. Então, você já entra no computador, abrindo o seu browser, abrindo o Chrome e fazendo o que você tem que fazer. E, na verdade, nessa hora você está usando a web, mas você está dentro do ecossistema da Google. Isso foi E meio que o Chrome hoje ele é responsável por mais de 50% dos acessos que se faz à web e define os rumos aí nessa área. Em 2014 nós temos um marco bastante importante, que é o Marco Civil da Internet no Brasil, porque no início não havia leis específicas, né, para a internet ou para a web. Né? Então, crimes que eram cometidos, como roubo de identidade, privacidade, roubo de senhas de cartão cometidos na web, eles tinham que ser processados, né, julgados com leis comuns. E nem sempre eu conseguia fazer essa transposição de maneira natural. E às vezes os facínoras conseguiam se evadir dos seus crimes. Mas com essa lei que surgiu em 2014, o Brasil passa a ter, e isso é uma coisa muito boa, não são todos os países do mundo que tem isso, que é uma lei que rege a internet. Né? Então você consegue tipificar os crimes e más condutas, né? Está se falando tanto de fake news atualmente, e colocar isso dentro de uma lei e punir, se for o caso, os culpados. Vou conversar um pouco sobre a arquitetura da internet e da web. Como é que essas duas grandes estruturas se interconectam e como que está organizada a arquitetura de componentes que as fazem funcionar. Bem, a web é apenas uma das faces, né, da internet. A internet, na verdade, é uma rede global que interliga computadores ao longo de todo o mundo, né, e utiliza um conjunto de protocolos padrão, servindo a bilhões de usuários em todo o globo. Então, para cada aplicação da internet, e-mail, web, transferência de arquivos, vídeo, eu vou ter um protocolo ou conjunto de protocolos específicos. No caso, a web, ela é apenas isso. É mais uma aplicação da internet que funciona sob o protocolo específico, que é o HTTP. E a internet, ela é uma rede composta por várias redes. Né? Então, eu tenho inúmeras redes de computadores ao longo de todo o mundo e elas se interligam através da internet. Bem, programar para a rede, né, programar para a internet é um desafio, porque eu tenho muitos tipos de dispositivos, diferentes capacidades, diferentes telas, processadores, sistemas operacionais. A largura de banda, dependendo da região do mundo, da casa, da empresa, da universidade, ela é muito variada e isso impacta diretamente o desempenho das aplicações. As distâncias, elas são enormes, portanto as minhas aplicações elas têm que prever isso também. Além de questões de segurança, de escalabilidade, de desempenho, de autenticação de usuários e várias outras. Mas, por outro lado, quando a gente coloca um programa, né, uma aplicação disponível na internet, na web, ela tem alcance mundial. Então, potencialmente, o meu número de usuários ele é muito grande, quase ilimitado. E por isso, né, a necessidade de se aprender a desenvolver para a web. Se a gente quer fazer aplicações que vão ter um alcance muito maior do que aquelas aplicações desktop que estão rodando apenas no nosso próprio computador. E é por aí que a gente vai começar, né? Fazer essa diferenciação entre programas desktop e programas web ou aplicações web. O desenvolvimento para a web ele se baseia em algumas linguagens bem específicas, né? HTML, que é uma linguagem de marcação, CSS, JavaScript e outras. Né? Já a programação desktop, ela geralmente se dá dentro de um ambiente, né? De uma IDE, não que não se utilize IDEs na web, mas as do desktop geralmente são presas a uma tecnologia mais específica, como .NET, Java e outras, e normalmente você vai arrastando componentes, um
menu, uma caixa de texto, um botão para uma interface e codifica dentro daqueles componentes que a gente chama de widgets. No caso da web, você pode até montar uma estrutura inicial, mas você começa a codificar a partir das linguagens, né? Você vai escrever código em CSS, em HTML, em JavaScript, falando-se em termos de interface, e também, quando você vai para o lado do servidor, você vai precisar se preocupar com Java, com Python, com PHP e outras linguagens. Então, na web, normalmente, você tem muito mais coisa para aprender. Você tem muito mais tecnologias para conhecer e para fazer funcionar, para fazer com que elas possam interoperar, né? A interoperabilidade é uma palavra-chave aí da internet, da web. Já na programação desktop, em geral, a gente está preso a uma tecnologia ou duas, né? Não muitas, então a curva de aprendizado tende a ser menor. Por outro lado, o seu programa web ele tem um potencial de alcançar um número de usuários muito maior, né? Isso atrai os desenvolvedores. Já na programação desktop, o programa é local, né? Ele está disponível apenas na máquina do cliente e para que outras pessoas possam ter acesso a esses programas, eles precisam ser instalados, baixados de algum lugar e instalados. Na web eu tenho uma preocupação constante com segurança, já que meu programa está aberto para o mundo, então sempre o risco de invasões, por exemplo. No desktop essa programação não é tão presente, porque, como eu já disse, é um programa que está restrito à máquina local. Quando muito ele vai se comunicar com o servidor, mas não tem esse alcance da web. Em questão de consumo de recursos, né, que a gente poderia também chamar aqui de escalabilidade, o consumo de recursos de um servidor web, de uma aplicação que está no servidor web, está relacionado com o número de usuários. À medida que eu tenho um número cada vez maior de usuários, o meu servidor precisa escalar, né? Precisa acompanhar esse aumento da demanda, senão ele vai se tornar muito lento. Nesse ponto, o surgimento da computação em nuvem ajuda muito. Porque se você coloca a sua aplicação, o seu servidor web dentro da nuvem, à medida que aumenta a procura, a demanda por essa aplicação por parte dos usuários, novos servidores vão sendo alocados dinamicamente pela nuvem e eu consigo acompanhar o crescimento da demanda de uma maneira muito eficiente. No caso da programação desktop, o consumo do recurso de um programa ele não aumenta conforme o número de usuários, porque ele está ali na sua máquina e normalmente eu tenho um único usuário ou muito poucos usuários utilizando ele através da rede. Questões de acessibilidade. Uma aplicação web está acessível a partir de qualquer navegador web, de qualquer computador e de qualquer dispositivo móvel. Então, novamente, eu tenho aí a questão do acesso universal e vai surgir um problema aqui de conformidade de interface. Então, quando eu desenvolvo uma aplicação web, aquela interface ela tem que ficar bem, ela tem que se ajustar em diferentes telas, em diferentes tamanhos, em diferentes resoluções. Isso é um desafio. No programa desktop, eu faço o programa com uma máquina específica e ele está acessível apenas onde ele for instalado. Tanto da internet quanto da web, ela se baseia na arquitetura ou paradigma cliente-servidor. Vamos ver o que seria isso. Quando eu estou falando de arquitetura cliente-servidor e as aplicações que rodam na web, todas elas são do tipo cliente-servidor, significa o quê? Que a minha aplicação ela é distribuída, ela é dividida em partes. Uma parte vai executar no lado cliente, né, que é responsável, e outra parte vai executar no lado servidor. O cliente é o elemento que solicita um serviço e o servidor é o elemento que oferece o serviço. Por exemplo, no contexto da web, o browser, o navegador, é o cliente da web. E o servidor web, como o próprio nome diz, é o servidor que fornece as páginas, fornece acesso aos recursos da web. Esse termo cliente-servidor, ele se opõe ao termo monolítico. Quando a gente faz um programa desktop, um programa que roda só no computador, a gente diz que ele é um programa monolítico, ou seja, ele é um único bloco, é um único executável. Quando eu quero executar aquele programa, eu só tenho que instalá-lo numa máquina e ele começa a funcionar. Uma aplicação web não tem como ele dizer assim, me fornece o programa que representa essa aplicação que está rodando no browser. Ele nem existe, muitas vezes. Uma aplicação web é formada por muitas partes, né, por diferentes módulos, e algumas dessas partes, elas solicitam serviços. E normalmente o usuário ele interage com a parte cliente da aplicação. E na parte de trás ficam os servidores, que vão responder aos pedidos dos clientes. Então o cliente, a gente pode dizer que na arquitetura cliente-servidor é o elemento ativo. É através dele que se iniciam os pedidos para os servidores.
Então, quando a pessoa, por exemplo, vai numa página web e clica no link ou pressiona um botão, ele inicia um pedido que é enviado para o servidor e o navegador aguarda a resposta. Quando ele recebe a resposta, ele então toma aquela página e apresenta, renderiza para o usuário. Um cliente ele pode conecta-se normalmente a um pequeno número de servidores de cada vez, mas ele pode se conectar a qualquer servidor, desde que ele tenha um endereço para acesso. Esse endereço na web é a URL, é aquele caminho que a gente digita no browser. Para um cliente funcionar, a máquina onde ele está instalado, ou o dispositivo móvel, precisa ter acesso à rede, pois o cliente ele não consegue fazer nada sem o outro lado da aplicação. Se eu tenho, por exemplo, um cliente de vídeo, por exemplo, um YouTube, aqueles vídeos não estão dentro do meu celular, eles não estão dentro do meu computador. Eu preciso ter acesso à internet para localizar um servidor de vídeo e então o vídeo é apresentado através de streaming. Se eu estou aqui num aplicativo de banco, na hora que eu estou acessando a minha conta, aquela conta não está dentro do meu celular. Não, eu estou acessando os servidores, né, do banco que vão processar as minhas solicitações bancárias e retornar a resposta. E assim a web. A web é um típico exemplo, né, de sistema cliente-servidor. E que seria então um servidor? É o elemento passivo, é o elemento que aguarda as solicitações dos clientes. Um servidor web, um servidor de arquivos, o servidor de vídeo, se ninguém pedir nada para ele, ele fica ali parado, ele, por assim dizer, não faz nada. Mas assim que ele recebe um pedido, por exemplo, chega um pedido de página web, o servidor web vai receber aquele pedido, verificar se o cliente tem autorização para acessar aquele objeto, né, que na web os componentes, as páginas são chamadas de objetos. Se tiver, ele vai ler a página do disco ou gerar a página dinamicamente e devolver para o cliente. Certo? Qual é o serviço dele, então, que ele fornece? É o serviço de páginas web, de uma maneira geral. Também o servidor web, ele precisa ter acesso, estar conectado a uma rede para poder receber os pedidos dos clientes. Numa arquitetura cliente-servidor, normalmente não tem só essas duas camadas, cliente-servidor. Pode acontecer do servidor, para ter que atender o pedido de um cliente, acessar um outro servidor, e nessa hora ele se torna cliente. O exemplo típico aqui da web, né, é um cliente web, um navegador, em que o usuário, por exemplo, chega lá numa loja virtual e deseja ver informações sobre um pedido que ele fez. Nessa hora ele vai contactar o servidor web responsável por aquela loja, e esse servidor web ele não vai ter uma página fisicamente guardada no arquivo com o pedido daquele cliente. Não. Aquele pedido ele foi guardado no sistema empresarial, no sistema corporativo de pedidos. Então o servidor web, por assim dizer, contacta o banco de dados ou o sistema em que esse pedido está armazenado e diz assim, olha, me liste os detalhes do pedido desse cliente aqui, desse cliente da minha loja, né? Então o banco de dados vai lá, recupera os detalhes e volta aqui para o servidor. Por exemplo, aqui usando uma linguagem como SQL. Nessa hora o servidor web vai compor uma página web, a página HTML, com a resposta solicitada e enviar ao cliente que vai apresentá-la ao usuário. É importante perceber que do ponto de vista do cliente, do usuário, ele acessou uma página web onde ele fez uma solicitação, essa página HTML foi enviada para o servidor dentro do protocolo HTTP, o servidor decodificou isso, fez acesso ao banco de dados, recebeu a resposta, nessa hora o servidor web era cliente do servidor de banco de dados, recebeu a resposta, montou a página HTML de resposta e enviou de volta ao cliente, novamente utilizando o protocolo HTTP. E essa página, então, foi interpretada pelo browser web e apresentada ao cliente. Então, para o meio externo, para o agente externo, para o usuário e até para outras aplicações, ele visualiza páginas HTML. Ele não precisa saber o que está acontecendo por trás do browser ou por trás do dispositivo móvel. E a comunicação entre clientes web e servidores web se dá através de um protocolo específico, que é o HTTP. Nesse caso aqui, nós estamos falando de web. Se eu estivesse falando de correio eletrônico, de transferência de arquivos, de streaming de vídeo, eu estaria falando de outros protocolos, mas a arquitetura cliente-servidor ela é a mesma, que é esse paradigma de construir aplicações que são divididas em partes, e cada parte cuida de uma funcionalidade ou conjunto de funcionalidades específicas. Bom, vamos descer um pouquinho mais o nível, vamos entrar só um pouquinho na rede para ver o que acontece.
Quando eu estou aqui no browser e digito aqui uma URL, né, que é o localizador de uma página web, por exemplo, google.com ou www.ufma.br, o browser, o navegador, não me dirige imediatamente para o servidor web que representa aquela página. Primeiro, ele precisa decodificar aquele nome externo, porque internamente os computadores da internet são interligados usando endereços IP. Isso vocês vão ver na disciplina de redes de computadores, né? Que é um identificador numérico único, através do qual aquele computador, aquele dispositivo é localizado em toda a estrutura mundial da internet. Então, esse número de página vai para um servidor DNS, um servidor de nomes, que vai traduzir esse nome externo para o nome interno, para o endereço IP, e retornar para o navegador. Aqui eu não estou usando HTTP, aqui eu estou usando um protocolo chamado UDP para me comunicar com o servidor DNS. Esse é assunto para outra disciplina. Mas quando o navegador recebe, então, esse endereço IP, ele vai enviar uma solicitação HTTP pedindo aquela página para esse endereço. O servidor web responsável pelo domínio google.com, ufma.br, ele vai então atender aquele pedido e retornar a página de resposta, que vai ser mostrada ao cliente. Então isso é o que acontece dentro da rede, abaixo da camada de aplicação. Um pouco sobre o protocolo HTTP. Este protocolo, ele é o protocolo de transferência de hipertexto e ele é o único utilizado para enviar e receber informações na web. E ele se baseia em comandos de requisições e de respostas entre clientes e servidores. Quando eu digito uma URL no browser, por exemplo, www.google.com, o que acontece na verdade? O browser, como nós já vimos, ele vai consultar o DNS para obter o endereço IP do domínio google.com e depois ele vai emitir um comando HTTP, ele vai emitir uma requisição HTTP. Essas requisições HTTP, elas sempre começam com um verbo. No caso aqui, como eu quero obter uma página, eu vou utilizar o verbo get, de obter. Então, o caminho, eu estou dizendo aqui, a barra, eu quero a raiz do domínio, ou seja, a página principal, e estou utilizando a versão 1.1 do protocolo HTTP. Então, essa URL resulta, em termos de protocolo de aplicação, numa requisição do tipo GET. Eu posso também fazer uma requisição mais para dentro do domínio. Nesse caso aqui, eu estou no twitter.com/login, ou seja, eu estou solicitando uma página de login do domínio twitter.com. Em ambos os casos, quando nós acessamos o site, qual que é a resposta? É uma página HTML. E como eu já falei, essa página pode estar fisicamente armazenada no disco do servidor web ou ter sido gerada dinamicamente. Mas a resposta que o cliente vê é sempre um HTML. Então, a conversa entre cliente e servidor web, ela é sempre solicitações que são feitas pelo cliente e respostas que são retornadas pelo servidor. Normalmente, quando eu acesso uma página através de um browser, a primeira requisição é do tipo GET, pois é dessa forma que os navegadores estão configurados para atuar. Mas eu tenho outros verbos, eu tenho verbos como post, delete, put, options e head. O verbo get, o comando get, como nós já dissemos, ele retorna um item, ou seja, retorna uma página ou, no jargão da web, um objeto armazenado no servidor web ou gerado dinamicamente pelo servidor. Então, ele sempre vai ser seguido aqui por um caminho. O post, ele é usado para criar informações do servidor. Por exemplo, quando nós preenchemos um formulário, digitamos alguma coisa e aí pressionamos o botão OK ou o botão confirmar, essa mensagem é enviada para o servidor web. Nesse caso, eu estou usando um verbo do tipo post. O put é para quê? Para atualizar, certo? Se o item não houver, não existir, ele vai criar também, mas normalmente ele vai atualizar. Você digita, por exemplo, a matrícula de um aluno, ele retorna as informações do aluno. Aí eu vou lá e altero o telefone celular. E quando eu volto, eu utilizo um verbo do tipo put, certo? Delete, para excluir. E, normalmente, quando você está fazendo aplicações web, utilizando serviços web, você vai associar determinados caminhos, determinadas rotas com determinados verbos. Então, se eu tenho lá na minha interface de serviços que está executando no servidor algo do tipo atualizar cliente, então eu vou relacionar esse método, essa função que está implementada lá, com o verbo put do HTTP. Então, eu consigo fazer essa relação entre comandos, entre requisições
que vem através do protocolo HTTP em funções que já estão previamente implementadas na minha aplicação web, que está guardada no servidor. Vocês vão ver isso ainda nessa disciplina. Bem, e quais são os códigos de status? Quando eu faço uma requisição HTTP, ela é sempre retornada com código de status, dizendo se ela foi concluída corretamente ou informando algum erro que possa ter ocorrido. Eu tenho algumas famílias, né, de códigos. Códigos de informação, sucesso, redirecionamento, erros do cliente e erros do servidor. A família 100, né, é a família informativa. 200 é a família do sucesso, 300 de redirecionamento, 400 erro no cliente e 500 erro no servidor. Vejamos alguns exemplos mais comuns. Quando eu faço uma requisição e a página é retornada sem nenhum problema, ela sempre vem com o código 200 OK, ou seja, a página foi encontrada e foi renderizada, foi mostrada no browser para o usuário. Mas eu posso também acessar um site e ele me redirecionar para outro site. Então aí ele vai usar códigos como 301, né, ou 302. Eu também posso fazer uma cache local, né, no navegador que está instalado na minha máquina, ou seja, sites que foram acessados anteriormente, aqueles elementos estáticos, as páginas HTML, as figuras, algum script, alguma coisa, eles são armazenados localmente no disco da minha máquina. E quando eu volto lá pela segunda ou terceira vez, eles não precisam ser enviados de novo se não houver uma versão nova. Então, nesse caso, a gente usa o código 304. Eu tenho também, por exemplo, o código 404, que é um erro do cliente, ou seja, ele solicitou um recurso, uma página que não existe no servidor. 401, 403, ele tentou fazer acesso a um recurso, uma página para a qual ele não tem permissões, e assim por diante. Isso são coisas que o usuário final, ele normalmente não se preocupa. São informações que vêm no protocolo HTTP, caso ocorra algum erro, e então o browser vai dizer para o cliente, página não encontrada, a autenticação não foi possível, e em alguns casos, como redirecionamento, simplesmente o usuário é redirecionado para uma outra página e pode nem perceber isso. Eu também posso ter erros dos servidores, né? 505 é o erro interno do servidor, 503 é um serviço não disponível e assim por diante. Vou tratar agora daquilo que se chama de tecnologias front-end e back-end no desenvolvimento web. Primeiramente, nós precisamos fazer uma diferença entre duas profissões da área, o web designer e o web developer. Você sabe qual é essa diferença? O web designer é aquele profissional responsável pelo design, pelo visual da aplicação web, ou seja, pela cara da aplicação. Seja uma aplicação site, né, ou uma aplicação feita através de um gerenciador de conteúdo, como o WordPress, ou dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, ou até uma aplicação web. Essa cara da aplicação, ela é feita, ela é projetada por um designer, que tanto pode ser um profissional de computação, quanto um profissional da área de design. E essa pessoa não precisa necessariamente saber as linguagens da web, ele não precisa saber HTML, CSS, JavaScript, embora pode ser interessante que ele saiba. Mas ele precisa conhecer muito os conceitos e as tendências atuais de design web, porque vocês percebem que uma página de hoje é bem diferente de uma página de 5 anos atrás, de uma página de 10 anos atrás. Por quê? Porque novas tendências surgem, os gostos das pessoas mudam e as pessoas começam a esperar um certo visual web que, se elas não encontram, aquela página pode parecer datada, pode parecer inadequada. Então é muito importante você ter um profissional que cuide dessa parte visual para dar uma identidade visual para a sua empresa, para o seu site, que conheça padrões de cores e que tenha conhecimento de usabilidade. Aí nós estamos falando tanto da interface com o usuário, da user interface, quanto da experiência de usuário, ou seja, como o usuário se sente ao utilizar aquele site, ao utilizar aquela aplicação. Mas eu tenho também o outro lado, que é o web developer, que é aquela pessoa que vai desenvolver, que vai programar o site. E aí eu vou falar de desenvolvedor front-end, back-end ou full stack, se ele for as duas coisas. O desenvolvedor front-end é aquele responsável pela codificação, pela programação da parte frontal da aplicação web, por isso chamado de front-end. O que ele faz? Ele vai pegar vai interpretar aquele desejo, aquela intenção do web designer e transformá-lo em realidade, ou seja, ele vai programar aquela interface que foi pensada pelo designer e então utilizando as linguagens.
Às vezes essa pessoa, o web designer e o desenvolvedor front-end podem ser até a mesma pessoa, se a pessoa tiver talento para as duas coisas. Mas numa equipe maior é comum que sejam pessoas e até equipes diferentes fazendo isso. Esse profissional ele precisa saber, no momento, pelo menos 3 linguagens ou padrões, que é a linguagem HTML5, que é a que dá a organização e está relacionada principalmente com o conteúdo da página. A CSS, que é o padrão CSS, que são as folhas de estilo, ou seja, o padrão CSS está relacionado com a apresentação, ou seja, com a cara da página e com a divisão da tela em regiões em que eu vou colocar os meus diferentes objetos. E eu também preciso conhecer o JavaScript, que é a linguagem de programação front-end. Quando você está interagindo com uma página web, a lógica da página, a lógica da aplicação, normalmente vai estar escrita em JavaScript. Falando assim, parece ser simples. Bom, eu tenho que conhecer, então, 3 linguagens e eu me torno um desenvolvedor web front-end. Não é bem assim, porque, na verdade, normalmente trabalha-se com essas linguagens através de frameworks. Então, no momento, eu tenho frameworks como AngularJS, Node.js, linguagens como jQuery, Laravel, Ionic e outros. E o desenvolvedor web ele é sempre apresentado a uma salada de siglas e tendências e linguagens. E como nós já dissemos, por isso a curva de aprendizado para se tornar um desenvolvedor web ela é uma curva íngreme, porque você tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo e também tem que se atualizar constantemente. Evidentemente, aqui na disciplina nós vamos abordar um subconjunto disso e tentar tornar essa tarefa, né, mais fácil para vocês. Bom, e o desenvolvedor back-end, o que ele faz? É a pessoa que programa a parte de trás. Bom, como já falamos, uma aplicação web tem a parte cliente e a parte servidor. Então, quem programa ao lado do servidor é o desenvolvedor back-end. Então, ele não está preocupado com interface, ele está preocupado com funcionalidades. Então, ele vai trabalhar com diferentes linguagens, como Java, C#, C, C++, JavaScript, Python, Ruby, PHP e tantas outras. E aí, novamente, surgem os frameworks, por exemplo, o framework Django, o microframework Flask, o PHP, para o Python, que nós vamos utilizar aqui na disciplina. E esse profissional também ele tem que se preocupar com outras questões de integração com banco de dados, segurança, escalabilidade. Então, esse profissional, ele é um profissional bastante requisitado e normalmente ele tende a se especializar em uma determinada família aí de linguagens, a família Java, a família .NET, Python, PHP e assim por diante. E se o desenvolvedor ele sabe tanto programar no lado front-end quanto back-end, nós dizemos então que ele é um desenvolvedor full stack. Esse profissional ele costuma ser muito valorizado no mercado. Bem, só para a gente finalizar, algumas tecnologias, né, como nós dissemos, a web está sempre evoluindo e tem sempre as tecnologias do momento. Então, em termos de linguagem de programação, de script, reina aqui o JavaScript, HTML e CSS, no lado front-end. O SQL, que é uma linguagem de acesso a banco de dados, né, ela reina no lado de back-end, certo? O Python, ele é bastante usado também na parte back-end, assim como o Java, e outras linguagens que já foram mais famosas no passado, como PHP, C++, C#, que tem crescido, também presentes no lado back-end. Em termos de banco de dados, normalmente aplicações web vão ter um banco de dados relacionado a elas. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, todos esses são exemplos de bancos de dados relacionais baseados na linguagem SQL. Então a gente vê que o domínio ainda do padrão, digamos assim, relacional SQL ainda é muito forte em aplicações web e aplicações computacionais de uma maneira geral. Mas bancos de dados, por exemplo, como o MongoDB, eles têm crescido, são bancos de dados não estruturados, orientados a documentos. E também eu percebo aqui o crescimento de bancos de dados de tempo real, como o Firebase. Então, novamente, isso aqui é um assunto para o desenvolvedor back-end, mas ele precisa também se preocupar com isso, porque a escolha de um banco de dados, ele vai ter um impacto na aplicação web e deve ser algo que tem que ser pensado antes de se começar a implementação.